Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos estudar a amostragem aleatória estratificada. Eu começo com a definição. É a técnica de amostragem que consiste em dividir uma população heterogênea em diferentes subgrupos estratos homogêneos. Após a determinação dos estratos, seleciona-se uma amostra aleatória simples de cada estrato para o estudo estatístico. Vou explicar essa definição. Primeiro detalhe: o que é uma população heterogênea? População heterogênea é aquela em que as características dos indivíduos variam bastante quando comparadas. Assim, eu posso definir que população heterogênea é aquela população que apresenta grande variabilidade de características. Oi? Beleza. Agora que você entendeu o que é uma população heterogênea, eu vou explicar a definição. É o seguinte: nós temos uma população heterogênea. Precisamos estudar essa população. O primeiro passo é dividir essa população em estratos homogêneos. Daí, parte mais importante. Para cada extrato, eu seleciono somente uma amostra para o meu estudo final, que é justamente o que eu chamo de amostra final, objeto do estudo. Eu trouxe um esboço para que você possa melhor ainda, entender essa definição. Vamos conferir. Observe essa população heterogênea quanto à religião. Está aqui a população. Nós temos evangélicos, espíritas, católicos, adventistas, judeus e até mesmo pessoas sem religião. Observe que as características variam bastante em relação às religiões. Legal. Precisamos estudar essa população heterogênea. Aí o que eu posso fazer? Eu posso dividi-la em estratos homogêneos. No caso, eu coloquei as religiões como estratos e aqui, claro, as pessoas sem religião. Agora é a parte mais importante em relação aos estratos homogêneos, tá, pessoal? Para cada extrato, eu vou selecionar uma amostra. Isso significa que eu não vou pegar todos os indivíduos de cada extrato. Eu vou pegar tão somente uma amostra de cada extrato. Daí eu chego à minha amostra final, que é justamente o objeto do meu estudo, o objeto da minha pesquisa. Isso é muito importante, tá, pessoal? Nós não pegamos todos os elementos de cada extrato. Então, pego uma população heterogênea, divido em estratos. E para cada extrato, eu seleciono somente uma amostra para chegar ao meu estudo, a minha amostra final. Foi? Legal. Vamos prosseguir. Observe o exemplo. Deseja-se obter uma amostra com 120 estudantes que cursam o ensino médio na Escola Charlie, a qual possui 1.200 alunos matriculados nesse segmento para uma pesquisa. 1.200 é a nossa população. Beleza. Prosseguindo. Considere que a supracitada escola possui 600 alunos matriculados no primeiro ano, 360 no segundo ano e 240 no terceiro ano. Estes são os nossos estratos, tá bom? Temos aqui 3 estratos, um com os alunos do primeiro ano, outro com os alunos do segundo ano e outro com os alunos do terceiro ano. Ok, olha que pergunta importante. Para o estudo dessa população através de uma amostra com 120 elementos, como determinar os indivíduos de cada extrato que serão selecionados para a pesquisa através da amostragem estratificada? Ficou com dúvida? Então, espera aí que eu vou explicar essa minha pergunta. Eu tenho a população heterogênea, faço a divisão dessa população em estratos homogêneos e eu sei que de cada extrato eu vou selecionar uma amostra para compor a minha amostra final com o objeto do meu estudo. A minha pergunta é a seguinte: como eu faço para selecionar os elementos de cada extrato para compor a minha amostra final? É isso que eu quero saber. Você já se perguntou como podemos fazer isso? São 2 formas possíveis e eu começo com a primeira, obviamente, na ordem. A primeira é a amostragem estratificada uniforme, que eu posso chamá-la de alocação uniforme. Neste caso, seleciona-se o mesmo número de elementos em cada extrato para o estudo. Aqui eu tenho os extratos. A população é de 1.200 e eu quero a amostra com 120 elementos. A minha amostra final, que eu vou chamar de AF, ela vai conter de cada um dos extratos uma determinada quantidade de elementos. Beleza? Como é que eu chego a essas quantidades? Que foi a minha pergunta inicial. Na amostragem estratificada uniforme, eu vou ter o mesmo número de elementos de cada extrato
que serão selecionados para o meu estudo, para a minha amostra final. E para selecionar esses elementos, eu aplico essa fórmula aqui. Ó. Os N elementos selecionados em cada extrato são assim determinados. Eu pego a minha amostra e divido pela quantidade de extratos. É muito simples, tá, pessoal? Uma fórmula matemática. Neste exemplo, a minha amostra tem 120 elementos e são 3 extratos. Então, claro, vou pegar 40 elementos de cada extrato para chegar, né, ao meu estudo, na minha amostra final. Então, vou pegar 40 elementos do extrato 1, 40 elementos do extrato 2 e 40 elementos do extrato 3. Então, na alocação uniforme, eu pego o mesmo número de elementos de cada extrato para a minha amostra final. E como é que eu faço isso? Eu pego a minha amostra e divido pela quantidade de extratos. Simples assim. Foi? Beleza. Aí vamos prosseguir. Vamos para o segundo momento, para a segunda forma. É a amostragem proporcional estratificada, também chamada de alocação proporcional. Neste caso, o número de elementos selecionados de cada extrato para o estudo estatístico será proporcional ao número de elementos existentes nos extratos quando comparados à população. Julio, não entendi nada. Aqui é o seguinte, pessoal. Vai existir uma relação de proporcionalidade. E essa relação pode acontecer de duas formas diferentes. Vamos entender. Vamos lá. Situação 1. Manter o percentual de cada extrato em relação à população para a seleção dos elementos que comporão a amostra final. Então, nosso foco aqui, pessoal, nós devemos olhar para o percentual de cada extrato em relação à população. Eu tenho a população de 1.200 alunos. Ok. O primeiro ano tem 600, o segundo tem 360 e o terceiro tem 240 alunos, respectivamente. Quando eu comparar esses valores, 600, 360, 240, em relação a 1.200, que é a população, eu consigo perceber que 600 é 50% de 1.200, 360 é 30% de 1.200 e 240 é 20% de 1.200. Aí o que eu faço, pessoal? Eu mantenho esses percentuais, só que agora em relação à amostra. Do extrato 1, eu vou selecionar 50% dos elementos em relação à amostra. O que eu faço na prática, pessoal? A minha amostra tem 120 elementos. Eu pego 50% de 120. 50% de 120 é metade, ou seja, 60 elementos. Para o meu segundo ano, que é o extrato 2, que eu tenho 360 alunos, eu vou selecionar 30% da amostra, porque 360 é 30% da população. Aí eu calculo 30% de 120, que vai dar 36. E a mesma coisa em relação ao terceiro ano. O extrato tem 240 indivíduos, que representam 20% da população. Então, eu pego 20% da amostra. 20% de 120 é 24. Observe que se eu somar 60 mais 36 mais 24, claro, eu chego à minha amostra. Então, aqui, pessoal, qual é a ideia? Eu vou observar o percentual de cada extrato em relação à população e eu vou manter estes mesmos percentuais, só que em relação à amostra. Foi? Beleza. Vamos para a segunda possibilidade. Situação 2. Manter o percentual da amostra em relação à população para a seleção dos elementos que comporão a amostra final. Então, aqui, pessoal, o nosso foco vai ser a amostra. Vamos observar? Entenda o seguinte. 120 é 10% de 1.200. E aqui eu tenho as respectivas quantidades, né, de elementos de cada um dos extratos. Só que agora, pessoal, para cada extrato, eu vou pegar o mesmo percentual da amostra em relação à população. Só que agora eu pego em relação aos extratos. Por exemplo, meu extrato 1 ele tem 600 elementos, 600 indivíduos. Eu calculo 10% de 600, que é 60. Para o meu extrato 2, 360 indivíduos, eu calculo 10%, que é 36. E a mesma coisa em relação ao meu terceiro extrato. 10% de 240, 24, claro. Total é 120. Então, aqui, pessoal, a minha amostra ela é representada através de um percentual em relação à minha população. E o que eu faço? Eu pego o mesmo percentual da amostra para cada um dos meus extratos. Ok? Show de bola. Vamos prosseguir. Agora, vamos
trabalhar a nossa sessão já caiu em prova resolvendo questões já cobradas em concursos, né, sobre os assuntos dessa aula. Questão número 1. Pretende-se fazer uma pesquisa com alunos de uma faculdade. E para isso, são escolhidos aleatoriamente 20 alunos de cada ano. O que eu já percebo aqui, pessoal? Que eu tenho a população, estou selecionando estratos. Beleza. Esse tipo de amostragem é denominado amostra. Pessoal, se temos extratos, nós temos uma amostra aleatória estratificada. Então, o gabarito é a letra B. Aqui é muito tranquilo, tá, pessoal? Tem os alunos da faculdade, que são a minha população, e se eu seleciono extratos, eu tenho a amostragem aleatória estratificada, ok? Cada extrato aí, né, com 20 alunos de cada ano, então o gabarito é letra B. Questão número 2. Vamos com calma. Considere uma população de empresas de prestação de serviços que pode ser dividida, atenção, em 3 estratos quanto ao número de trabalhadores que emprega. Pequenas, 50 ou menos trabalhadores, médias entre 51 e 100, grandes mais de 101 trabalhadores. Supondo que a população de interesse é constituída por 1.800 empresas, destas 45% são pequenas, 35% são médias e 20% grandes. Se o tamanho da amostra for fixado em 120 empresas, selecionadas com igualdade de proporção, estratificada proporcional, quantas empresas devem ser selecionadas de cada extrato? Aqui nós temos as opções. Então aqui, pessoal, eu já sei que estou diante de um caso de amostragem estratificada com alocação proporcional. E eu tenho os percentuais de cada um dos extratos. Então, a melhor forma de trabalhar é justamente observar esse percentual dos extratos. Vamos entender, pessoal? Fiz aqui uma tabelinha para facilitar o entendimento. Se olhar para os extratos, são 3 extratos, pequenas, médias e grandes empresas, a própria banca já forneceu os percentuais em relação à população. Então, o que a gente faz? Vamos manter esses percentuais, só que em relação à amostra. Qual a quantidade de elementos da minha amostra? 120 empresas. Então, para as pequenas empresas, que é o meu primeiro extrato, eu vou calcular 45% de 120. É isso, pessoal. É 45 vezes 120 dividido por 100. Aqui o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso cortar esse zero com esse zero. Faço 45 vezes 12. 45 vezes 12 é 540. E eu divido por 10. Já que aqui o meu denominador é 10. 540 por 10 é 54. Então, das pequenas empresas, eu vou selecionar 54 elementos para comporem, né, a minha amostra final, que é justamente o objeto do meu estudo. Observando-se as opções, entendo o seguinte, não pode ser a letra A, porque quando eu falo 40 empresas de cada extrato, eu tenho aqui a alocação o quê? Uniforme, mas a banca já disse que é o quê? Proporcional. Não pode ser a letra C, porque aqui colocou 45. Não pode ser a D, porque aqui colocou 50. E não pode ser a E, porque aqui colocou 55. E observe que aqui existe, né, cada uma das opções, a palavra respectivamente. Então, eu já sei que o gabarito é a letra B, a única em que aparece 54. E agora eu posso, né, conferir, né, eu posso tirar a prova real. 35% de 120 é 42, porque é 35 vezes 120 dividido por 100. Aí eu corto esse zero com esse zero. 35 vezes 12 é 420. 420 por 10 é 42. Então, reparem que aqui eu tenho 42. E 20% de 120, dá para fazer de cabeça, né? 20% de 120, claro, é 24. É 20 vezes 120 dividido por 100. Portanto, o gabarito aqui é a letra B. Vou até colocar para você, 20 vezes 120 dividido por 100. Muitos alunos fazem isso de cabeça, né? Eu corto esses dois zeros, com esses dois, 2 vezes 12 é 24. Beleza? Então, a questão número 1, a gente trabalhou, né, a manutenção do percentual de cada um dos extratos em relação à população, porém, claro, esses mesmos percentuais em relação à amostra. Foi? Show de bola. Próxima questão. É a questão número 3, beleza? Eu vou resumir o enunciado. Eu tenho uma população de 1.285 estudantes, sendo 535 homens e 750 mulheres.
Para realizar essa pesquisa, né, a nossa amostra ela terá, né, 257 estudantes, e aqui a amostragem estratificada com alocação proporcional, considerando-se dois estratos, um com os homens e outro com as mulheres. Aí eu quero saber, né, a quantidade de indivíduos selecionados de cada extrato. Pessoal, aqui a ideia é a seguinte. Aqui eu tenho as quantidades de cada um dos extratos. O que eu não tenho que entender é o seguinte, 257 é 20% de 1.285. Se eu calcular 20% de 1.285, eu tenho 20 vezes 1.285 dividido por 100. Beleza? Aí eu posso pegar o 20 e dividir por 20, vai dar 1. Pegar o 100 e dividir por 20 vai dar 5. Aí eu divido 1.285 por 5, vai dar 257. Então aqui, pessoal, o foco é a amostra. Se 257 é 20% da população, eu vou pegar 20% de cada extrato para selecionar os elementos para a minha amostra final. Aí eu calculo 20% de 535, é 20 vezes 535 dividido por 100. Situação parecida com o que a gente fez anteriormente. Vou pegar o 20 e o 100, vou dividir ambos por 20. 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5. 535 por 5 dá 107, ou seja, serão selecionados 107 homens para o nosso estudo. A quantidade de mulheres é fácil de definir, né, pessoal? Se são 257 estudantes, claro, eu vou ter 150 mulheres. E 107 mais 150 dá 257. Neste caso, o gabarito é a letra A. E, claro, eu já podia definir que é a única opção em que aparece 107. Aqui 128, 110, 150, 129, respectivamente. Júlio, e o que é 150 mulheres? Como assim? Só para eu saber, para eu ter certeza. Seria 20% do extrato, né? Que é 750. Seria isso. Aí a gente cortaria esse 0 e esse 0 com esses dois. 2 vezes 75 dá 150. Então, observe que aqui, pessoal, o nosso foco foi a amostra. Quem vai definir se o foco é o extrato ou a amostra é justamente o enunciado. O aluno deve estar alerta. Se eu tiver, por exemplo, os percentuais dos extratos, o meu foco é o extrato. Se eu tiver o percentual da amostra em relação à população, o meu foco vai ser as amostras. A amostra, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Última questão para fechar a nossa aula. Já resumindo, eu tenho uma amostra de 28 animais. Pessoal, se eu somar todos esses valores, eu chego a 280, que é a minha população. A minha amostra é 28. Pessoal, 28 é 10% de 280. Os alunos fazem isso de cabeça, tá? 10% de 280 é 28, ou seja, a minha amostra ela representa 10% do total. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Para cada extrato, eu vou pegar o mesmo percentual da amostra, né, que vai ser 10%. Então, eu pego 10% de 60. Por quê, pessoal? Porque aqui ó, eu quero a quantidade de cachorros e jacarés, né, utilizados na pesquisa, ou seja, aqueles que vão compor a minha amostra final. Se 28 é 10% da população, eu pego 10% do extrato 1, 10% de 60 é 6, pego 10% do extrato 2, 10% de 20 é 2. Repare que são 6 cachorros e 2 jacarés, né, para o meu estudo. Eu não quero saber a quantidade de cachorros e jacarés, então é cachorros mais jacarés. 6 cachorros, 2 jacarés. Qual o total de animais? 8. Portanto, o gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, encerrar nossa aula por aqui. Foi um grande prazer. Não esqueçam o like. Aproveitem também para compartilhar esse vídeo com outros alunos que precisam aprender essa matéria. Deixem o comentário de vocês, dúvidas, opiniões, críticas, sugestões, o que vocês quiserem, tá bom? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.